O nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo pela Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Hoje temos dois convidados. No primeiro bloco, vamos conversar com a vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU. E no segundo bloco, vamos falar sobre o seu direito, especificamente debater o assunto que é pauta durante da semana passada para cá, tem se discutido muito, que é a questão dos novos direitos já aprovados, já valendo das empregadas domésticas, com o advogado e também professor Alexandre Pinto, né? Que atua bastante nessa área trabalhista e vai tirar dúvidas conosco ao vivo. Então, fiquem ligados no Boa Tarde Cidadão de hoje. A você que nos acompanha, aquele comunitário diário que fazemos compartilhando o nosso pensamento, né? A opinião do cidadão a respeito de vários temas. Estamos observando, não só no plano federal, mas também no plano local agora, discussões que defendem o ajuste fiscal do governo do estado, que dentre outras medidas de arroxo acaba também apontando a medida do aumento de impostos na alíquota de ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no estado do Rio Grande do Norte. Imposto ninguém quer que aumente. Agora, infelizmente, diante da situação que está caótica, o nosso estado do Rio Grande do Norte, pela forma como foi gerido e governado ou desgovernado ao longo de 40, 50, 60 anos, estamos diante, infelizmente, da necessidade de uma medida ou de algumas medidas amargas. Ajuste fiscal encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte e do governo para sanear as suas contas e tentar minimizar a necessidade de saque do Fundo Previdenciário para honrar a folha em dia dos servidores públicos estaduais, espera contar com esse aumento de impostos sendo aprovado pela Assembleia Legislativa. Também a previsão de gastos, de corte de gastos por parte do governador do estado, né, reduzindo alguns salários e também tomando iniciativas de cortes de despesas em secretarias do estado do Rio Grande do Norte. É um ajuste que é necessário que seja feito no estado do Rio Grande do Norte. A própria Federação da Indústria e do Comércio já debatem, discutem a situação desse reajuste fiscal proposto pelo governador Robson Faria e mesmo lamentando, tem-se a ideia de que sem o ajuste a situação fica bem pior do que já está. Porque imagine se houver, por exemplo, atraso de pagamento dos servidores num estado tão dependente de servidores públicos como é o caso do Rio Grande do Norte. Isso aí faria com que se deixasse de injetar milhões e milhões e milhões de reais nas contas que sairiam das contas públicas para as pessoas físicas que estariam fazendo esse dinheiro circular no comércio, indústria e serviços do estado do Rio Grande do Norte. Espera-se, na verdade, que com esse ajuste fiscal amargo, sim, é verdade, que se possa manter as contas em dia dos fornecedores, porque afinal de contas gera-se emprego e renda no estado do Rio Grande do Norte. É uma situação que tem sido criticada, vai ser debatida pela Assembleia Legislativa, a proposição do deputado Kelps Lima, e também será debatida ainda pela Fierne e pela Federação do Comércio do Rio Grande do Norte. Mas que estas duas federações já compreendem que, infelizmente, acaba sendo sim necessário pelo bom equilíbrio das contas públicas, porque caso isso não aconteça, termina gerando caos para todo o sistema do comércio do Rio Grande do Norte. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho voltaremos com a primeira convidada de hoje, vereadora de Natal, Amanda Gurgel, do PSTU, e em seguida com o professor e advogado Alexandre Pinto, que atua na área trabalhista. Vamos falar sobre os direitos das empregadas domésticas. Até já! Promoção Euseb Bio nesta quarta é no Nordestão. Leve 3, pague 2. Imperdível. Lâmpada elétrica LED Neutron 5 watts, unidade 11,90. E na seção de frutas e verduras, todo dia tem promoção pra você. Aniversário Nordestão. Aproveite a maior festa de ofertas da cidade e compartilhe essa alegria. Que tal assistir a nossa programação em alta definição? É muito simples. Ligue o cabo da antena na sua TV. Coloque no menu e selecione a busca automática por canais. Caso a sua TV não seja digital, você precisará de um conversor. É muito simples. Conecte o cabo da antena no conversor e o conversor na sua TV. Ligue a TV no canal Vídeo. E no menu, sintonize o canal 3 na TV aberta
540 no sinal digital e 522 na net. Pronto, bem-vindo à Band HD. Olá, Rio Grande do Norte! Convido vocês para acompanhar os donos da bola do Rio Grande do Norte de segunda a sexta, às 2h10 da tarde, na tela da Band. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda ao Boa Tarde, Cidadão, vereadora Amanda Gurgel. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde, Cidadão. Prazer tê-lo conosco, vereador. Eu inicio conversando um pouquinho. Primeiramente, uma palavra sua em relação à questão política, né? Como deverá se comportar o seu partido PSTU nas eleições do próximo ano, em 2016, para vereador e prefeito. Robson, a gente ainda não acumulou esse debate, como na última entrevista que tive aqui. Me comprometi, inclusive, que assim que a gente tivesse essa notícia sobre como será a nossa participação, se sairemos junto ou não com o PSOL e o PCB, ou se sairemos sozinhos, a que eu me candidatarei ou se me candidatarei, mas ainda não temos essa discussão. O processo democrático é assim mesmo, é um pouco demorado, a gente precisa discutir bastante internamente para poder ter um posicionamento que atenda de fato aos interesses da maioria das pessoas que constroem o nosso partido. É mais provável que a vereadora Amanda Gurgel dispute a reeleição ou pode ser candidata a prefeita? Acho que o mais provável é que seja a reeleição, mas aí não há ainda uma definição de fato sobre isso. E a tendência é que o PSTU tenha um candidato próprio à Prefeitura de Natal ou uma composição com o pessoal que deverá ter o nome de Robério Paulino? Essa daí realmente não há tendência alguma. Por enquanto, a gente ainda não tem nada que aponte para um ou outro desses dois caminhos. Falando em educação, vereadora Amanda Gurgel, eu gostaria que você compartilhasse, né, quais são os projetos que você está encaminhando para serem aprovados pela Câmara Municipal de Natal, que trarão benefícios à educação da Prefeitura de Natal. Olha, na verdade, esse é porque por este ser o mês do professor, dia 15 de outubro, né, é o dia do professor, e nós procuramos sempre ter iniciativas referentes à educação nesse mês, então nós estamos aí fazendo uma força-tarefa para resgatar, inclusive projetos que já estão protocolados desde 2013, como é o que estabelece o número máximo de alunos por sala, que é uma atribuição do município, né, conforme a LDB, ela repassa aos municípios, aos estados, a regulamentação sobre esse número esse número máximo de alunos, e aqui em Natal nós não temos essa regulamentação. Então nós temos esse projeto, nós esperamos que ele seja discutido, né? Infelizmente já tem um parecer contrário da própria Secretaria de Educação, porque considera que esse é um gasto excessivo para o município, né? Ter um número adequado, mas nós questionamos se nós queremos uma educação que de fato seja uma educação que produza efeitos positivos para os alunos, que eles de fato possam aprender, ou apenas uma educação de fachada, que coloque os alunos dentro da escola feito um depósito, né, e que depois não tenha resultado algum. E estamos apresentando também um projeto bastante importante, sobretudo neste momento de crise em que se corta de todos os serviços essenciais à população, como foram os cortes que Carlos Eduardo impôs, na verdade, no decreto que ele baixou, né, retirando hora extra, carga suplementar, adicional noturno, enquanto se retira tantos direitos que vão interferir diretamente na vida dos usuários e das pessoas que precisam dos serviços públicos, praticamente não se vê cortes nos privilégios, né, que os políticos têm. Então, nós estamos apresentando um projeto que propõe a redução do salário dos vereadores e do prefeito e do vice-prefeito também, né, para que todos esses políticos eles ganhem um salário equivalente ao salário de uma professora. Tem acontecido em várias cidades do Brasil inteiro, até com cobertura nacional. E aí, quando a gente critica algumas posturas do próprio Bom Dia Brasil, agora nós elogiamos, né? Tem dado muita cobertura a esse tipo de movimento em todo o país, em várias cidades, sobretudo no Sul e Centro-Sul, onde se reduz o salário dos vereadores. Então, o posicionamento da vereadora é favorável, mesmo reduzindo o próprio salário? Sim, até porque
Para minha própria vida, isso não faz diferença, porque hoje eu já sobrevivo com o meu salário de professora. Isso é um dado que talvez nem todas as pessoas saibam, mas que nós divulgamos na campanha. Era uma promessa de campanha e que está em andamento. Está. A vereadora não recebe o salário integral da vereadora. Eu recebo e destino, né, para a administração que é feita pela nossa própria equipe do gabinete, né, o setor de finanças, o nosso próprio partido, que destina o restante para os movimentos. Mas a pessoa da vereadora sobrevive com o seu salário de professora? Com o meu salário de professora, R$ 3.680, juntando do estado e do município. E consegue sobreviver com tranquilidade, vereadora? Com as mesmas dificuldades que qualquer professora. Com tranquilidade, não. Mas com as mesmas dificuldades que qualquer professora e qualquer trabalhador comum. Menos dificuldades do que um trabalhador que recebe um salário mínimo, por exemplo, né? Vereadora Amanda Gurgel, e com relação a essa medida que você tem tentado aprovar na Câmara Municipal, haverá muita resistência, acredita na aprovação, ou seria uma tentativa, digamos assim, mais pedagógica, no sentido de tentar mostrar que os salários são altos e que tentaria se reduzir? Eu acho que é uma iniciativa, em primeiro lugar, pedagógica, né, porque é necessário que as pessoas compreendam que esse espaço institucional da política, ele não pode ser visto como um espaço de privilégios, né? E aqueles que ocupam esse espaço não podem ser vistos como salvadores, aqueles que vão resolver o problema da população, porque na verdade não são. Na verdade, o que se vê, inclusive pelas próprias iniciativas do Congresso Nacional, dos governos em todas as esferas, é que são esses políticos que são os causadores dos problemas da população. E quando eles chegam com os projetos assistencialistas, na verdade, eles se colocam como aqueles que solucionam os problemas que eles mesmos causaram. Então, qual vai ser a alegação dos vereadores, eu imagino? Eu não posso reduzir o meu salário porque eu uso o meu salário para ajudar as pessoas, né? Só que as pessoas não precisam ser ajudadas. As pessoas têm direitos, estão garantidos na Constituição, que estão garantidos em diversas legislações, como Estatuto da Criança e do Adolescente, LDB, por exemplo, que garante a educação de qualidade para as crianças. Então, por que precisa de favor de vereador ou de deputado para você ter acesso a uma moradia digna, a uma educação digna, a uma saúde digna ou a um medicamento? Acontece por parte de alguns vereadores e também deputados que atuam, por exemplo, na área da saúde, né, com esse assistencialismo, que às vezes pagam exames, consultas, cirurgias de determinados pacientes de Natal do interior, e aí aquilo fica como um favor, a pessoa fica devedora de um favor, mas na verdade deveria lutar para que a Prefeitura de Natal, o governo do estado oferecesse mais condições de saúde, educação, segurança. Exatamente. E essa é a nossa luta, e por isso que eu digo que, em primeiro lugar, tem um caráter pedagógico para que as pessoas entendam isso, que um político, o papel que ele tem não é de prestar assistência, como se fosse um pequeno prefeito, pequenos prefeitos que você tem em cada bairro, em cada comunidade, para resolver problemas ali. Assistência, as pessoas ficam devendo favor. E a pessoa fica devendo favor, né? Não é isso, não é o papel do político. E, em segundo lugar, se vai ser aprovado ou não, vai depender da mobilização da população. A gente já viu aí em algumas cidades, não aqui no nosso estado, e isso ainda não aconteceu em nenhuma cidade do Rio Grande do Norte, mas em outros estados, sobretudo no sul e no sudeste, né? Cidades que têm reduzido, sim, o salário dos vereadores por iniciativa da própria população, contra a vontade dos vereadores, né? Então, se houver mobilização popular, e nós esperamos que sim, que haja mobilização, né? Com certeza esse projeto pode ser aprovado e nós teremos aí uma economia de aproximadamente 5 milhões. Não será uma economia que vai resolver o problema, mas juntamente com outras iniciativas que nós estamos apresentando, certamente serão iniciativas que contribuirão para essa crise econômica, sem que retire tanto assim dos trabalhadores. Vereadora, algumas participações de telespectadores aqui, deixa eu ver. Pergunta se ela foi agradecer o sucesso dela ao seu cabo eleitoral mais forte na época, o grande Faustão Preciano do Pirangi. Não fui agradecer porque não tive essa oportunidade. Nós não fizemos laços de amizade, né? Eu e Faustão. Tive apenas uma oportunidade de ter um espaço num programa que tem uma audiência de 40 milhões de pessoas. Se tivesse a oportunidade de ir de novo, com certeza agradeceria, mas não tive essa oportunidade, né? Então, não pude agradecer, mas agradeceria com certeza. Gostaria de saber se a vereadora poderia empunhar a bandeira, acabou de falar aqui, de responder, de redução do salário dos vereadores, era a pergunta do Rodolfo do Tiral. E ele acrescenta, e redução das diárias?
Olha, eu não tenho conhecimento sobre essa parte de diárias na Câmara Municipal, mas porque na verdade não existe muito, acredito que não exista muitas viagens e tudo, mas não sei dizer os valores exatamente, mas se forem diárias exorbitantes, com certeza defenderei. Participação do telespectador. Assisti hoje a audiência pública sobre as 10 medidas contra a corrupção. Vi que a vereadora justificou sua ausência, mas apenas o propositor Ari Gomes estava presente. São 29 vereadores, achei tamanha falta de respeito dos demais. Essa questão das audiências públicas, a população sempre questiona, né? Então, assim, da minha parte, quando eu tenho uma audiência pública, eu procuro não apontar ou dizer que o vereador que não está na audiência que eu estou propondo, ele está indiferente àquele tema, alguma coisa assim, porque os vereadores têm as suas próprias agendas, né? Obviamente que alguns certamente estarão em casa ou estarão se divertindo, algo do tipo. Outros estarão, de fato, atuando de alguma maneira. Eu, por exemplo, estava acompanhando as atividades da greve dos bancários e as atividades da greve dos servidores da UFRN, né? São atividades de luta de trabalhadores que se organizam, né, contra justamente esse pacote Mas não seria, digamos assim, federal e a vereadora poderia estar discutindo questões municipais? Não, na verdade, essa questão do Ministério Público, eu acredito até que seja estadual, né? Acredito que nem seja do município. Assim, a atividade era na Câmara Municipal de Natal. A vereadora atua na Câmara Municipal de Natal. E essas duas atividades externas eram mais relativas ao governo federal. Uhum. Bom, o nosso mandato é um mandato que ele não tem essa barreira de atuação apenas na esfera municipal, até porque o cenário político, ele se organiza até internacionalmente, não é nem nacionalmente. Essa crise toda que está acontecendo no nosso país hoje, por exemplo, tudo isso que está, desde os cortes na educação e nos serviços essenciais e nos direitos dos trabalhadores, é para garantir um superávit primário, que nada mais é do que o dinheiro que o governo precisa enviar aos banqueiros internacionais. Então, eu não posso restringir o meu mandato apenas a questões locais, porque senão eu não vou estar atendendo mesmo ao que eu disse na campanha, que o mandato seria um mandato de defesa das lutas dos trabalhadores e também um mandato pedagógico, inclusive nesse sentido, de mostrar que as coisas são interligadas e que não existe essa separação. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com o professor e advogado Alexandre Pinto sobre os direitos das empregadas domésticas. Vereadora, obrigado pela sua participação e nós teremos o lançamento do seu livro. Verdade, teremos o lançamento do livro nessa sexta-feira, o lançamento sobre a crise da educação. Temos inclusive imagem do seu livro aí na telinha, né? Opa, agradeço a Band. Teremos esse lançamento às 18h30 na Livraria Saraiva, no Midway Mall. É um livro que trata da crise da educação em contraposição aos planos que estão sendo aprovados, né, que prometem aí salvar a educação e, na verdade, isso não corresponde aos fatos. E teremos também, nos dias 16 e 17 de outubro, a Jornada da Educação, que eu peço que peguem mais informações no nosso site, www.amandagugel. Obrigado, vereadora, pela sua participação. Obrigada, Robson, mais uma vez pela oportunidade aqui de dialogar com os seus telespectadores. Daqui a pouco, depois do intervalo, conversaremos com o advogado e professor Alexandre Pinto sobre os direitos das empregadas domésticas. Até já.